Olá, galera. Aqui quem fala é o professor Luan Martins e trago para vocês a correção de matemática do PET 2022. Correção detalhada e explicada. Esse PET de 2022 é um PET retomada, contém 4 blocos de atividades e cada bloco contempla 2 semanas. Então vamos com o professor para a correção das atividades. Resolvendo aqui, galera, a questão número 1, observe as frações a seguir e transforme-as em números racionais na forma de decimal. Então, basta a gente pegar aqui todas as frações e dividir o numerador pelo denominador. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês e depois eu dou o resultado das outras frações. Por exemplo, dividir aqui 7 dividido por 9, vocês podem observar que o divisor, que é o 9, é menor que o dividendo, que é o 7. O que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar um zero aqui no dividendo e automaticamente no resultado aqui a gente coloca 0, vírgula, e continua a conta. 70 dividido por 9 vai dar 7. 7 vezes 9 vai dar 63. E 70 menos 63 sobra resto 7. Observem que o 7 novamente está aqui no resto, como estava no início desta conta. O que a gente faz novamente para continuar essa conta? A gente acrescenta o zero e continua a conta. Não precisa de colocar outra vírgula. A vírgula uma vez só. Então observem, colocamos o zero aqui e dividimos. 70 por 9 dá 7 novamente. 7 vezes 9 é 63. Vai sobrar resto 7 novamente. Então, galera, vocês podem observar que esse resto aqui, 7, ele é infinito, tá ok? Ou seja, repete infinitamente, como aqui no quociente aqui, a parte decimal, que é o 7, repete infinitamente. Nós estamos diante aqui de uma dízima periódica, tá ok? Então, 7 sobre 9, a gente tem essa dízima periódica aqui, 0,7. Eu vou colocar um tracinho aqui em cima, que significa que o 7 repete infinitamente. Ou você coloca aí 0,77777, 3 pontinhos, que é a reticências. Quando a gente fizer 13 e dividir por 99, também a gente vai ter aí uma dízima periódica, que vai dar esse resultado, 0,13, 13, infinitamente. Quando a gente for dividir aqui 3 por 9, a gente vai ter outra dízima periódica, que a parte inteira é nula e a parte decimal, nós temos o período 3 aqui, que repete infinitamente. E por último, nós temos aqui a última fração, que é 211 sobre 99. Se a gente for fazer essa continha aqui, dividir numerador pelo denominador, nós temos aqui que o decimal, que vai ser o resultado dessa fração, é uma dízima periódica que tem 2 inteiros e 13 períodos, ou seja, é uma dízima periódica. Esse 13 aqui repete infinitamente, tá ok? Letra A. Quais dos números obtidos são dízimas periódicas? Vocês podem colocar aí que todos os números obtidos são dízimas periódicas. E quais são os períodos delas? Complementando essa resposta da letra A, a gente tem que o período da primeira fração é o número 7, o período da segunda fração é o número 13, o período da terceira fração é o número 3 e o período da quarta fração é o número 13. Letra B. Observando os números na forma de fração e as dízimas periódicas, qual ou quais as relações podemos identificar? Essa relação aqui, ela é muito interessante. Essa relação aqui nos diz respeito às dízimas periódicas simples. Todas as dízimas periódicas aqui obtidas, elas são simples. E observem que as 3 primeiras, nós temos aqui que a parte inteira é nula, começa com o número 0. E depois da vírgula, a gente tem o período. Então observem que essa relação vocês podem escrever como eu vou fazer aqui agora.
Essa relação é o seguinte, nós temos a seguinte macete, a seguinte manha, é o π sobre os noves. O período fica em cima e os noves ficam na parte de baixo, no denominador. Como assim, professor? Observem. Na dízima periódica, que é a primeira, que o 7 repete infinitamente, você vai colocar aqui o sinalzinho de fração e vai colocar na parte de cima o período, que é o 7. E na parte de baixo, você vai colocar os noves. A quantidade de noves que colocamos aqui no denominador se diz respeito à quantidade de algarismos que o período possui. O período aqui, nesse caso, é o número 7. Ele possui apenas um algarismo, então apenas um 9. Outro exemplo aqui, a segunda dízima periódica, 0,13, 13 e assim infinitamente. Observem que o período é o 13, já que é o π sobre os noves, né? Então, os noves aqui, o período tem dois algarismos. Colocamos 2 noves. Professor, tudo bem, eu entendi essa relação. Então, significa que há uma relação entre o período, ou seja, a quantidade de algarismos do período, e a quantidade de noves que vamos colocar no denominador. Sim, existe. Na dízima periódica simples. Quando a parte inteira não começa com o algarismo zero, o que a gente tem aqui? Nós temos a seguinte relação, que é o π menos o π sobre os noves. Isso já foi explicado em uma videoaula que eu estou subindo aqui no card para vocês. Observem esse caso para essa última dízima periódica aqui. Nós temos 2,13 períodos infinitamente. Colocamos o sinalzinho de fração e fazemos. O π é a parte inteira junto com o período, que é o PI, menos o π, né, que é a parte inteira, que é o 2, sobre os noves. O π sobre os noves. A quantidade de noves, como eu já disse para vocês, é a quantidade de algarismos que tem no período. Como são dois algarismos, nós temos aqui dois números noves, porque o período é o 13. Fazendo a continha aqui do numerador, 213 menos 2 é 211 sobre 99. A relação que vocês podem identificar na letra B é essa daqui. A transformação de uma dízima periódica simples para uma fração geratriz. Tá ok, galera? Além dessa observação que eu disse aqui para a questão número 1, letra B, nós podemos colocar a seguinte resposta. A quantidade de algarismos do período de cada uma das dízimas é igual à quantidade de algarismos do denominador da respectiva fração. Os denominadores são formados somente pelo algarismo 9. Questão número 2. Divida o numerador pelo denominador das frações do quadro a seguir e assinale se o resultado encontrado é um número decimal exato ou uma dízima periódica. Sugestão: realize os cálculos com auxílio de uma calculadora. Galera, quando vocês transformam aqui a fração 1 sobre 2 em um número decimal, nós temos que 1 dividido por 2 é 0,5. Logo, nós temos aqui que essa fração aqui é um decimal exato. Nós temos aqui 1 dividido por 3, e quando você divide 1 por 3 dá 0,33333333. Ou seja, nós temos uma dízima periódica. 1 dividido por 4, nós temos aqui 0,25, que é um decimal exato. 1 dividido por 5, que isso aqui vai dar 0,2, ou seja, um decimal exato. 1 dividido por 6 aqui, nós temos que esse resultado é 0,166666 e assim infinitamente. Nós temos aqui uma dízima periódica composta. 1 dividido por 7, nós temos aqui o seguinte resultado, 0,142857, e depois repete novamente, 142857 e assim vai. Esse é o período dessa dízima periódica. 1 dividido por 8, nós temos o seguinte decimal exato, 0,125, então é um decimal exato.
1 dividido por 9 é uma dízima periódica, que nos dá 0,1111 e assim infinitamente. Aqui nós temos a fração 1/10, que nos dá 0,1, que também será um decimal exato. Nós temos aqui a fração 1/11, que é uma dízima periódica, e o resultado decimal dessa fração é 0,090909 e assim infinitamente. 1 dividido por 12 também é uma dízima periódica, que nos dá o seguinte decimal: 0,08333333 infinitamente. 1 dividido por 20 é 0,05, ou seja, é um decimal exato. 1 dividido por 14 é uma dízima periódica, onde o resultado é 0,07142885 e depois repete esse período, 714285 e assim vai infinitamente. 1 dividido por 15 também é uma dízima periódica, onde o resultado decimal é 0,066666 infinitamente. 1 dividido por 16 é um decimal exato, que o resultado é 0,0625. 1 dividido por 17 é uma dízima periódica, e é até sacanagem fazer isso até na calculadora, porque a quantidade de dígitos do período é muito grande. São 16 dígitos somente o período da fração 1/17, da sua dízima periódica no caso. 1 dividido por 18 também é uma dízima periódica, onde que o seu decimal é 0,055555 infinitamente. 1 dividido por 19 também é uma dízima periódica, onde que o período tem 18 dígitos. O número que se repete tem 18 dígitos. 1 dividido por 20 é um decimal exato, que é igual a 0,05. 1 dividido por 21 é uma dízima periódica, e 1 dividido por 22 também será uma dízima periódica, onde o resultado nos dá 0,0454545 infinitamente. Para a continuidade da atividade 2, agora temos que responder. Na letra A e letra B aqui, a gente vai discutir aqui, vamos fazer um debate. Esse debate vai ser importante para vocês poderem entender o que queremos concluir no item A, na letra A. O que você observa com relação aos denominadores de frações correspondentes a números decimais exatos e de frações correspondentes a dízimas periódicas? Na letra A está perguntando o seguinte: existe um padrão para termos decimais exatos e dízimas periódicas ou dízimas periódicas em relação aos denominadores? Qual é o valor dos denominadores para obtermos realmente uma dízima periódica e qual é o valor dos denominadores para obtermos um decimal exato? Vamos voltar na tabela para vocês poderem entender isso. Observe a tabela aqui, galera, que a gente não pode garantir que para um número ser decimal exato, o denominador tem que ser múltiplo de 2. Não podemos garantir isso. Ah, professor, mas a fração meio aqui, o 2 é múltiplo de 2, então ele é denominador 2, por isso que foi decimal exato. Mas observem que a fração aqui 1/14, o 14 é múltiplo de 2 também. E nem por isso ele foi um decimal exato, foi uma dízima periódica. Essa é a primeira hipótese levantada, tá? Então nem sempre podemos garantir que um múltiplo de 2 no denominador nos garante que a fração é um decimal exato. Ou da mesma forma um múltiplo de 5. Olha aqui, o múltiplo de 5, o 5 é múltiplo dele mesmo, está aqui no denominador. Então a fração 1/5 é um decimal exato. Não, nem sempre um múltiplo de 5 no denominador nos garante o decimal exato. Isso aqui foi um caso particular. Olha a fração 1/15. O 15 é múltiplo de 5. E nem por isso garantiu que 1/15 fosse decimal exato. Vocês fizeram a conta aí na calculadora e vocês viram que é uma dízima periódica. Da mesma forma, a gente não pode garantir que os números primos nos denominadores geram dízimas periódicas. Ah, professor,
O 3 aqui é um número primo e está no denominador, e quando a gente dividiu 1 por 3, deu uma dízima periódica. Da mesma forma que 1 por 11, 11 é primo e nos deu uma dízima periódica. Mas observem, 2 é primo e o resultado de 1 sobre 2 foi um decimal exato. 5 é um número primo e o resultado de 1 sobre 5 foi um decimal exato. Então, outra conclusão que podemos garantir é, então podemos concluir o seguinte, que nem sempre, quando temos denominadores que são números primos, a fração será uma dízima periódica. Uma coisa muito importante para garantir se um número é ou não é um decimal exato é quando o denominador for uma potência de 10. Por exemplo, for o número 10, for o número 100, for o número 1000 e assim por diante. Professor, mas 1 sobre 2 aqui não tem denominador que é uma potência de 10, mas a gente pode fazer uma fração equivalente aqui, galera, e chegar no denominador que seja 10. Basta a gente multiplicar o 2 por 5, 2 vezes 5 é 10, e a gente multiplicar aqui o número 1 também por 5. O que a gente faz no denominador, a gente faz no numerador. 1 vezes 5 é 5. Então, 5 sobre 10 é uma fração decimal que é um decimal exato. Ah, entendi, professor. Isso aí, galera. Observe aqui a fração 1 sobre 20. Nós conseguimos multiplicar esse número 20 aqui por um número e chegar no denominador 100. Basta pegar 20 vezes 5, a gente chega no denominador 100, que é uma potência de 10. O que eu fiz no denominador, eu faço no numerador. 1 vezes 5 é quanto? 5. Então, a fração 5 sobre 100 é um decimal exato. E essa fração veio de onde? De 1 sobre 20, tá ok? Essa é a conclusão mais ideal para esse exercício. Tendo observado esse debate através da tabela anterior para podermos responder a questão letra A, o que a gente vai fazer agora? Observem comigo. A gente vai responder essa letra B e vamos classificar essas frações que estão aqui na tela de vocês em decimais exatos ou dízimas periódicas, sem realizar a transformação decimal. Mas quero fazer um ponderamento com vocês. As frações anteriores eram irredutíveis e a gente vai ter frações aqui que não são irredutíveis, como essa terceira fração aqui e essa daqui, a última fração e a penúltima também. Nessas frações, a gente vai fazer uma simplificação para garantir se é decimal exato ou dízima periódica. Essa fração aqui, vocês estão observando a primeira, 11 sobre 21, ela é irredutível e a gente já pode garantir que esse número 21 aqui, que é o denominador, a gente não consegue encontrar nenhum outro número natural que multiplica por ele e a gente chega num denominador que seja uma potência de 10. Logo, de cara, isso aqui é uma DP, é uma dízima periódica. 57 oitavos aqui, a gente tem também uma fração irredutível, porém, a gente consegue fazer com que o denominador 8 aqui chegue em uma potência de 10. De que forma? Multiplicando 8 aqui por 125 e 57 aqui também pelo mesmo valor, tá ok? O que eu faço embaixo, eu faço em cima. Quando eu multiplico por 125 embaixo e por 125 em cima, eu tenho uma nova fração. E essa fração é 7.125 sobre 1.000. Tá ok? Nesse caso aqui a gente tem um decimal exato, respeitando aquela conclusão que eu conversei com vocês anteriormente para a letra A. Se a gente tem uma potência de 10 no denominador, a gente tem um decimal exato. Nesse caso aqui da terceira fração, observem que o numerador é múltiplo do denominador. Então, galera, a gente não tem como fugir disso aqui e fazer uma continha, não. Tem que fazer uma continha, sim. 72 divide por 24 dá 3. Por que, professor, não tem como fazer como a gente viu anteriormente? Observa que essa fração aqui, o denominador é 24 e não tem como a gente multiplicar o 24 por outro número natural e chegarmos a uma potência de 10 no denominador. Mas
Verificando aqui que um é múltiplo de outro, você garante que isso aqui é um decimal exato. É um DE, decimal exato. Tá ok? 7 sobre 13 aqui, a gente tem aqui uma fração irredutível e aqui é dp, porque a gente não consegue fazer esse 13 virar uma potência de 10 através da multiplicação do 13 por um número natural. Aqui, a gente tem aqui uma fração onde o denominador é 80 e a gente consegue fazer com que esse denominador chegue a uma potência de 10, multiplicando ele por 125. A mesma coisa a gente faz com o numerador também, tá ok? Para a gente ter uma fração equivalente. Então, quando você multiplica 80 vezes 125, dá 10.000 no denominador. Quando o denominador da fração, galera, for uma potência de 10, a gente tem um decimal exato, um DE. Nesse caso aqui também, pessoal, a gente observa aqui uma fração que a gente pode simplificar. Divide aqui, galera, prestem atenção, por 3 aqui em cima e por 3 aqui embaixo. Observem na tela de vocês aí que a gente vai ter essa fração agora. 36 décimos. 36 décimos é uma fração decimal, ou seja, é um decimal exato. Tá ok? Questão número 3. No texto, recapitulando, há a informação que entre dois números racionais há infinitos outros números. Quais seriam esses outros números? São todos racionais? Pesquise um pouco sobre os números irracionais. Pessoal, eu vou fazer um comentário aqui rápido com vocês, que vocês podem utilizar como resposta, tá ok? E a pesquisa sobre os números racionais, eu vou colocar alguns links na descrição para vocês poderem pesquisar. É uma pesquisa rápida, não é tão difícil. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, nessa resposta. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente vai considerar aqui a reta dos números reais. Vamos considerar aqui a reta dos números reais. Eu vou colocar nessa reta de números reais aqui dois números muito conhecidos. O número 3 e o número 4. E a gente vai voltar nessa explicação aqui da questão número 3. Entre dois números racionais, há infinitos outros números. Isso aqui estava no início do texto do recapitulando deste PET. Quais seriam esses números? A primeira pergunta aqui, quais seriam esses números, a gente não consegue contabilizar. São infinitos números que estão entre 3 e o número 4. Por exemplo, eu vou abrir aqui um leque e vou colocar apenas alguns números racionais que estão entre o número 3 e o número 4. Por exemplo, o número 3,1, outro número 3,13, outro número 3,995. Todos os números que eu citei aqui são decimais exatos e estão entre 3 e 4. Mas eu poderia citar aqui dízimos periódicas. Por exemplo, 3,13, infinitamente. Tá, professor, todos os números que você citou aí são racionais. Mas um número bastante conhecido que está entre 3 e 4 na reta dos números reais é o número π. Ele é um número irracional que vale aproximadamente 3,14. Mas ele é um decimal infinito não periódico. Essa aproximação aqui é para deixar os cálculos que são feitos com π mais fáceis. Então, galera, a segunda pergunta aqui, são todos os números racionais que estão entre dois números racionais? Não. Acabamos de ver aqui que nós temos aqui um número irracional. Então, a primeira pergunta, a gente não consegue contar quais seriam esses números, não consegue contabilizar, então a gente tem aqui infinitos números. E outra coisa muito importante, na segunda pergunta, são todos racionais? Não. Existem números irracionais, que são números decimais infinitos não periódicos.
Agora basta vocês pesquisarem um pouco mais sobre os números irracionais. Então, galera, ficamos por aqui e até a próxima.